Então, é o fato de alguns pais, assim que detectam, através dos exames preventivos, que seu futuro filho tem problemas de ordem genética ou de qualquer outra espécie, decidem provocar o aborto programado, para não tanto ter de sofrer com a presença de uma criança deformada e carente de atenção por longos anos de existência. Não poderia ser pior essa forma de lidar com os recursos tecnológicos. A ciência avança para ampliar, sobretudo, a consciência do homem, tornando-o capaz de assimilar a grandeza do que significa viver. Ter nas mãos a possibilidade de decidir sobre o nascimento ou não de uma criança é sempre um ato de extrema responsabilidade, o que, por si só, justifica a necessidade da busca permanente de conhecimentos sobre o que existe além da vida, para que nossas decisões não sejam caracterizadas pelo imediatismo e pela pequenez de um horizonte egoísta, que permite vejamos somente até a ponta de nossos próprios dedos. A notícia chega ao lar. A expectativa do nascimento de uma criatura linda e saudável é marcada pela informação de que o bebê tem características de mongolismo, como vulgarmente, e equivocadamente, a síndrome é chamada. Começa um novo período de adaptação da família, para aceitar o fato de que o bebê que acaba de entrar em sua vida tem detalhes que o tornam diferente e especial. Obviamente, o casal vai passar por um período de luto pela morte do filho saudável que tanto imaginaram mas que não nasceu. Os estudiosos do fato entendem que superar esse período é fundamental para que toda a família consiga estabelecer vínculos afetivos verdadeiros com o bebê real que tanto depende deles para sobreviver. É chegado o momento de aceitá-lo com todas as suas limitações. Permitir que a tristeza advinda da chegada de um filho diferente venha, cresça, incomode, machuque é uma atitude muito mais saudável do que aparentar autocontrole só para não criar constrangimentos entre a família e os outros filhos. É preciso desafogar a alma de sentimentos que possam afastar, em vez de aproximar. Na verdade, todos dentro de casa, dos pais aos filhos, têm de se reestruturar emocionalmente. Aos poucos, a consciência de que cada criança tem em sua estrutura um fator genético e outro ambiental começa a modificar o lar, fazendo com que a chama interna do amor que todos trazem inata comece a modificar a relação com o bebê, com o bercinho, o quarto, a casa, e nela passe a morar também o desejo pela estimulação necessária, pela educação e pelos cuidados básicos. Fatores esses que dependem da ajuda de todos. Quanto mais úteis todos se sentirem, mais confortados em termos emocionais estarão. O Espiritismo surge em nossas vidas como o sol invade as trevas da madrugada, dissipando a escuridão em nome de um novo dia. O consolo das informações corretas acerca do ontem tem o poder de colocar-nos em sintonia com a dignidade de viver, fazendo de nosso presente uma porta aberta para a construção de um amanhã feliz. Allan Kardec estuda, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no item referente às causas anteriores das aflições, que há malhas que parecem atingir o homem como por fatalidade. Tais são, como exemplo, a perda de seres queridos, os arrimos de família, os acidentes que nenhuma providência poderia impedir, os reveses de fortuna que frustram todas as medidas de prudência, os flagelos naturais e as enfermidades de nascimento, sobretudo as que tiram aos infelizes os meios de ganhar sua vida pelo trabalho, como as deformidades, a idiotia, o cretinismo, etc. O codificador questiona, ainda, o que dizer dessas crianças que morrem em tenra idade e não conheceram da vida senão o sofrimento. Problemas que nenhuma filosofia pôde resolver, anomalias que nenhuma religião pôde justificar, e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus. Kardec apresenta outra questão, de igual profundidade das demais, que fizeram essas almas, que para alguns acabaram de sair das mãos do Criador, para suportar tantas misérias neste mundo, e merecer, no futuro, uma recompensa ou uma punição qualquer, quando não puderam fazer nem o bem nem o mal.
Na sequência do capítulo, o professor Leonese esclarece, aos que enxergam a vida pelo enfoque míope de uma só existência, que essas misérias são efeitos que têm uma causa. Desde que se admita um Deus justo, essa causa deve ser justa. Ora, diz Kardec, a causa precedendo sempre o efeito, uma vez que não está na vida atual, deve ser anterior a ela, quer dizer, pertencer a uma existência precedente. Os sofrimentos, portanto, por causas anteriores, conforme explica Kardec, são, frequentemente, como os das faltas atuais, a consequência natural da falta cometida. Por uma justiça rigorosa, o homem suporta, na realidade de seu presente, o que fez os outros suportarem. Se foi duro e desumano, ele poderá ser, a seu turno, tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em condição humilhante. Se foi avarento e egoísta, poderá ser privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos. O médium Chico Xavier respondeu, certa vez, em um programa de televisão, sobre a condição dos chamados excepcionais. Para ele, a criança excepcional sempre o impressionou, pelo sofrimento de que é portadora, não somente em se tratando dela mesma, mas também dos pais. Na visão de Emmanuel, segundo a mesma entrevista, a criança excepcional é o suicida reencarnado. Os remanescentes do ato praticado acompanham a criatura que cometeu autodestruição, e ela acaba voltando à Terra com as características que levou daqui mesmo. Conforme o texto, Chico afirma que se uma pessoa espatifou o crânio e o projétil atingiu o centro da fala, ela volta com a mudez. Se atingiu apenas o centro da visão, volta cega, mas se feriu regiões mais complexas do cérebro, vem em plena idiotia, e aí os centros fisiológicos não funcionam. Se ela suicidou-se, mergulhando em águas profundas, vem com a disposição para o enfisema pulmonar. Se ela se enforcou, vem com a paraplegia, que pode ocorrer, por exemplo, depois de uma queda simples, pelo fato da vértebra deslocada no ato do suicídio voltar mais fraca no novo corpo. A esquizofrenia, de acordo com a resposta de Chico, é o resultado da condição mental do ser que se suicidou após haver cometido homicídio. O complexo de culpa adquire dimensões tamanhas que o quimismo do cérebro se modifica e vem a esquizofrenia como uma doença verificável, através dos líquidos expelidos pelo corpo. Na mesma entrevista, o médium mineiro faz uma observação importante. Afirma que a criança com características mentais diferenciadas sente, ouve, registra e sabe de que modo está sendo tratada. Ela é profundamente lúcida na profundidade do próprio ser. Certa feita, contou, uma senhora o procurou em Uberaba e disse: "Sou mãe dessa criança excepcional. Sinto-me uma pessoa amarga, sofro muito. O que Emmanuel diz para mim?" E o mentor respondeu: "Minha filha, a maternidade é um privilégio que Deus concedeu à mulher. Toda mulher desfruta desse privilégio da providência divina, mas os filhos excepcionais são confiados tão somente às grandes mulheres, que demonstram uma capacidade de amar até o infinito." Ao nos referirmos, neste capítulo, às crianças especiais, com destaque para as com síndrome de Down, quisemos fazer uma relação entre a experiência atual de vida delas e as possíveis relações dos fatos do presente com as causas elaboradas no passado, em anteriores existências, já que nessa etapa reencarnatória elas nada fizeram que justificasse algum tipo de punição por erros cometidos. Para o bem da verdade, vale destacar que, segundo o Espiritismo, Deus não pune ninguém. É a própria criatura que, diante da consciência, sublime recanto interior onde a noção justa da lei de amor reside em si, resolve determinar tudo que lhe é necessário viver para resgatar seus débitos para com o equilíbrio universal. No caso estudado, não só o filho está em curso na reeducação de si mesmo, mas igualmente todos que lhe compartilham o ambiente familiar.
A união dos esforços faz com que, em breve futuro, todos constatem as melhoras, e passem a preparar os caminhos para, aí sim, não mais espiarem faltas e reparar estragos do passado, mas sim arar a terra e trabalhar a sementeira do amanhã, melhor e mais leve, totalmente desanuviado das manchas obscuras do passado delituoso. O Espiritismo nos sugere que, toda vez que vejamos alguém conduzindo um filho excepcional pelas ruas, tenhamos o desejo sincero de rogar ao alto, em prece, por aquela mãe, ou aquele pai. Eles foram corajosos o bastante para aceitar receber, dentro de casa, aquele ser que trouxe no próprio corpo e no psiquismo as marcas do resgate. Roguemos, também, por nós, se estivermos nessa condição, para que as belezas da vida, enviadas incessantemente por nosso Pai, suavizem nossas dores, a fim de que, sendo fiéis nessa boa luta, possamos merecer, mais à frente, a paz de consciência de que tanto precisamos. Caso de clínica médica relatado à nossa equipe. Novembro de 1998. ID, 33 anos, casada, mãe de 2 meninas, cardiologista. Grávida de 2 meses, acompanha filha de 4 anos internada com meningite no isolamento de grande hospital infantil no Rio de Janeiro. ID apresenta febre alta. Comunicando-se com o obstetra para desmarcação de consulta informada do que já sabia, tem direito legal ao fazer aborto, utilizando o plano de saúde. Como médica, conhece os riscos, contato direto com a doença desde antes do quadro clínico permitir diagnóstico, alto risco de contaminação, impedimento de tomar o remédio específico para prevenção e tratamento da enfermidade, poderoso antibiótico, por ser contraindicado para gestantes, possibilidade de causar deformação ou alterar o desenvolvimento do feto, e exposição a outras doenças infecto-contagiosas devido à permanência no hospital. Como espírita consciente, conhece a verdade, nada acontece ao acaso na criação divina, justa e misericordiosa, mas obediente à lei de causa e efeito. Só há uma escolha, não há um aborto. Ainda que permitido pela legislação civil, divorciada, nesse caso, da legislação divina. Ideia sabe que o livre-arbítrio é a faculdade que nos permite determinar a própria conduta, a liberdade de administrar, com responsabilidade pessoal intransferível, o comportamento adequado ao exercício da vontade, para o bem ou em direção ao erro lamentável. Não ao aborto, decisão final. Mesmo pagando por essa atitude um preço bastante elevado, obstinada desaprovação de alguns parentes bem próximos que, egoisticamente centrados nas facilidades ilusórias, viam na perspectiva de nascimento de uma criança com saúde problematizada um acontecimento degradante, incompatível com o elevado padrão genético dos membros da família. Unida ao marido na decisão de levar a gravidez a termo, ID não se intimida ante os muitos obstáculos, infecção registrada por exame de sangue, emoções fustigadas pelas manifestações ostensivas de descontentamento e afastamento de todo um ramo familiar, contrações e hemorragia a partir dos 5 meses de gestação que ocasionaram necessidade de repouso absoluto e consequente desorganização nos compromissos profissionais e assistência às filhas, que exercia de modo exemplar. Criticada e marginalizada pelos parentes não espíritas, que ignoraram até sua necessidade de ajuda com as meninas, ID conduz corajosamente a gravidez difícil até 3-5 a semana, quando contrações em ritmo acelerado anunciaram a hora do parto. E recebe, num momento inesquecível de felicidade e gratidão a Deus, o tão esperado menino, perfeito, saudável, cheio de vida, energia e condições de aproveitar todas as oportunidades que uma reencarnação oferece. 9. Consequências espirituais do aborto associado ao suicídio. De Crônicas de um e de outro. Pai. 39. Segunda ed. Hermínio Miranda e Luciano dos Anjos.
O suicida é a primeira e maior vítima de seu próprio engano. Mata-se para fugir dos seus problemas, das suas dores, das suas aflições e logo que recupera, do outro lado da vida, lucidez suficiente para compreender o seu novo estado, descobre, profundamente angustiado, que não conseguiu fugir de si mesmo, nem de seus sofrimentos. Mudou a posição na vida, trocou uma série de dores por outras mais aflitivas, mais terríveis, mais dramáticas. Na tentativa pueril de iludir algumas leis divinas, infringiu outras ainda mais graves que exigem reparações mais dolorosas. De evolução em dois mundos. Pag. 205, 18ª ed. André Luiz, Espírito. Muitas existências são frustradas no berço, não por simples punição externa da lei divina, mas porque a própria lei divina funciona em todos nós, desde que todos existimos no hausto do Criador. Frequentemente, através do suicídio, integralmente deliberado, ou do próprio desregramento, operamos em nossa alma calamitosos desequilíbrios, quais tempestades ocultas, que desencadeamos, por teimosia, no campo da natureza íntima. Cargas venenosas, instrumentos perfurantes, projetis fulminatórios, afogamentos, enforcamentos, quedas calculadas de grande altura e multiformes viciações com que as criaturas responsáveis arruinam o próprio corpo ou o aniquilam, impondo-lhe a morte prematura, com plena desaprovação da consciência, determinam processos degenerativos e desajustes nos centros essenciais do psicossoma, notadamente naqueles que governam o córtex encefálico, as glândulas de secreção interna, a organização emotiva e o sistema hematopoético. Ante o impacto da desencarnação provocada, semelhantes recursos da alma entram em pavoroso colapso, sob traumatismo profundo, para o qual não há termo correlato na diagnose terrestre. Indescritíveis flagelações, que vão de inconsciência descontínua à loucura completa, senhoreiam essas mentes torturadas, por tempo variável, conforme as atenuantes e agravantes da culpa, induzindo as autoridades superiores a reinterná-las no plano carnal, quais enfermos graves, em celas físicas de breve duração, para que se reabilitem, gradativamente, com a justa cooperação dos espíritos reencarnados, cujos débitos com eles se afinem. Eis porque um golpe suicida no coração, acompanhado pelo remorso, causará comumente diátese hemorrágica, com perda considerável da protrombina do sangue, naqueles que renascem para tratamento de recuperação do corpo espiritual em distonia. O autoenvenenamento ocasionará, nas mesmas condições, deploráveis desarmonias nas regiões psicossomáticas correspondentes à medula vermelha, conturbando o nascimento das hemácias, tanto em sua evolução intravascular, dentro dos sinusoides, como também na sua constituição extravascular, no retículo, gerando as distrofias congênitas do eritrônio com hemopatias diversas, os afogamentos e enforcamentos, e identidades e circunstâncias, impõem naqueles que os provocam os fenômenos de incompatibilidade materno-fetal, em que os chamados fatores RH, de modo geral, após a primeira gestação, permitem que a hemolisina alcance a fronteira placentária, sintonizando-se com a posição mórbida da entidade reencarnante, a cisternarem na eritroblastose fetal, em suas variadas expressões. E o voluntário esfacelamento do crânio, a queda procurada de grande altura e as viciações do sentimento e do raciocínio estabelecem no veículo espiritual múltiplas ocorrências de arritmia cerebral, a se revelarem nos doentes renascituros, através da eclâmpsia e da tetania dos latentes, da hidrocefalia, da encefalite letárgica, das encefalopatias crônicas, da psicose epiléptica, da idiotia, do mongolismo e de várias morbosas oriundas da insuficiência glandular. Claro está que não relacionamos nessa sucinta apreciação os problemas do suicídio associado ao homicídio, os quais, muita vez, se fazem seguidos,
em reencarnação posterior do infeliz, por lamentáveis reações, com a morte acidental ou violenta na infância, traduzindo estação inevitável no ciclo do resgate. No que tange, porém, as moléstias mencionadas, surgem todas elas nos mais diferentes períodos, crestando a existência do veículo físico, via de regra, desde a vida em útero até os 18 e 20 anos de experiência recomeçante e, como vemos, são doenças secundárias, porquanto a etiologia que lhes é própria reside na estrutura complexa da própria alma. Urge ainda considerar que todos os enfermos dessa espécie são conduzidos a outros enfermos espirituais, os homens e as mulheres que corromperam os próprios centros genésicos pela delinquência emotiva ou pelos crimes reiterados do aborto provocado, em existências do pretérito próximo, para que, servindo na condição de atendentes e guardiões de companheiros que também se conspurcaram perante a eterna justiça, se recuperem, a seu turno, regenerando a si mesmos pelo amoroso devotamento com que lutam e choram, no amparo aos filhinhos condenados à morte, ou atormentados desde o berço. Segundo observamos, portanto, as existências interrompidas, no alvorecer do corpo denso, raramente constituem balizas terminais de prova indispensável na senda humana, porque, na maioria dos sucessos em que se evidenciam, representam cursos rápidos de socorro ou tratamento do corpo espiritual desequilibrado por nossos próprios excessos e inconsequências, compelindo-nos a reconhecer, com o apóstolo Paulo, e Coríntios 6 e 19 a 20. Nota do autor espiritual, que o nosso instrumento de manifestação, seja onde for, é templo da força divina, por intermédio do qual, associando o corpo e a alma, nos cabe a obrigação de aperfeiçoar-nos, aprimorando a vida, na exaltação constante a Deus. De Memórias de um Suicida, Pag. 534, 21ª ed., Ivone do Amaral Pereira. Chegáramos ao manicômio. Uma religiosa recebeu-nos. Era a Vicência de Guzmã, a nobre irmã do nosso amigo da vigilância. Depois dos fraternais cumprimentos e apresentações, Hortência recomendou-nos à irmã Vicência, a quem deu autorização para conduzir-nos aos recintos interditados às visitas comuns, pois tratava-se, no caso vigente, das instruções programadas para os aprendizes universitários, retirando-se em seguida, amável e delicada, a jovem religiosa que respondia pelo expediente. Na ausência de irmão João, levou-nos a um pátio de enormes dimensões, pitoresco e agradável, para o qual deitavam numerosas janelas, todas gradeadas, pertencentes a câmaras secretas, ou melhor, as celas individuais onde se debatiam espíritos de mulheres suicidas atacados do mais abominável gênero de demência que me foi dado observar durante o longo tempo que passei no além-túmulo. São as suicidas que apresentam o maior grau de responsabilidade na prática do delito e que, por isso mesmo, arrastam o maior cabedal de prejuízos para o futuro, enfrentando através do tempo situações atrozes, que requisitarão períodos seculares a fim de serem modificadas, completamente sanadas, com semelhantes compromissos a lhes pesarem na consciência à face da suprema lei. Eis que, não só profanaram os vínculos santos do matrimônio como também as leis da criação, negando-se as funções da maternidade e entregando-se às paixões e os vícios terrenos, absorvidas que preferiram ficar pelo descaso no cumprimento de sacrossantos deveres, dominadas pelas vaidades letais próprias das esferas sociais viciadas e seguindo pelos caminhos da inferioridade moral. Expulsavam das próprias entranhas, furtando-se aos compromissos meritórios e sublimes da maternidade, os corpos em gestação, apropriados para habitação temporária de pobres espíritos que tinham compromissos a desempenharem a seu lado como no seio da mesma família, os quais precisavam urgentemente renascer delas mesmas, a fim de progredirem no seu âmbito familiar e social, e tal crime praticavam, muitas vezes, anulando abençoados labores levados a efeito,
nos planos espirituais, por obreiros devotados da vinha do Senhor, os quais haviam preparado o sublime feito da reencarnação do espírito carente de progresso, com todo o zelo para que o êxito compensasse os esforços, e, o que é mais grave ainda, depois que a entidade reencarnante já se encontrava ligada ao seu novo fardo em preparação, o que equivale dizer que, cientes do que faziam, cometiam infanticídios abomináveis. Acontece que, ao fim de tantos e tão graves desatinos à luz da razão, da consciência, do dever, da moral, como do pudor pertinente ao estado feminino, deixaram prematuramente o corpo carnal, morrendo, elas próprias, para o mundo físico e material, num dos vergonhosos ultrajes cometidos contra os sagrados direitos da natureza. Outras, depois de luta ímprobe e aviltante, durante a qual, à custa de criminosos deméritos, extinguindo em si mesmas as fontes sublimes da reprodutividade, próprias da condição humana, adquiriram, como sequência natural, enfermidades lastimáveis, tais como a tuberculose, o câncer, infecções repulsivas, etc., etc., que as fizeram prematuramente atingir o plano invisível, sacrificando com o corpo carnal também o futuro espiritual e a paz da consciência, maculando, além do mais, o envoltório físico astral, o perispírito, com estigmas degradantes, conforme podereis examinar, e rodeando-se de ondas vibratórias tão desarmoniosas e densas que o deformaram completamente, reduzindo-o à expressão vil das próprias mentes. Pertencem a todas as classes sociais terrenas, mas a que se nivelam por idêntica inferioridade moral e mental. Das classes elevadas, porém, acorre um maior contingente, com agravantes insolúveis dentro de 2 ou 3 séculos e até mais. Pois que, infelizmente, meus irmãos, sou obrigado a declarar existirem algumas que, a fim de se libertarem das garras de tanto opróbrio, em menos tempo, estarão na terrível necessidade de estagiarem em mundos inferiores à Terra, durante algum tempo, pois que não é em vão que a criatura ousará impedir a marcha dos desígnios divinos, com a lei suprema abrindo tão inglória luta. Várias daquelas criminosas entidades viam-se desfiguradas por 3, por 5, 10 imagens pequeninas, o que lhes alterava sobremodo as vibrações, desarmonizando-lhes completamente o estado mental. Cenas deploráveis, fiéis produtos da mente que só se alimentou da ociosidade nociva do pensamento, recordações luxuriosas, esmagadoras provas de conduta infiel à moral povoavam o lúgubre recinto, transformando-o em habitação de uma coletividade execrável, enlouquecedora. Lutavam as desgraçadas, bracejando sem tréguas, no intuito de repelirem as visões macabras oriundas dos próprios pensamentos. Os pequeninos seres, outrora por elas sacrificados em suas entranhas, esvoaçavam em torno, levados das repercussões do perispírito para as ondas vibratórias da mente, já irradiadas, e aí refletidas através de magnífico, sublime serviço consciencial, castigando a infratora na sequência de leis naturalíssimas, por elas mesmas acionadas ao cometerem a infração. Suicida. De a vida escreve, Pag. 195, oitava ed, Hilário Silva, Espírito. 1. Desde o momento em que sorvera a mistura venenosa, Marina sentia-se morrer, sem morrer. Não queria viver mais. Via-se desprezada. Acariciar o sonho de esposar Jorge e criar-lhe os filhos. 2 anos de vã esperança. O pai costumava dizer-lhe, cuidado com os rapazes de hoje, nem sempre têm bom caráter. Ela, porém, achava antiquado e exigente. A mãe, entretanto, sorria e deixava passar. Além disso, como resistir? Jorge assobiava todas as noites. Começou pedindo-lhe livros. Estou em dificuldades com meu professor de latim, dissera. E levara-lhe a gramática, voltando no outro dia para solicitar informações.
percebera a manobra, encantada. Desde então, encontravam-se noite a noite. A princípio, comentavam estudos. Queixavam-se dos professores, criticavam colegas, embora frequentassem instituições diferentes. Complicara-se, contudo, a conversação. Após 4 semanas de convivência, iam juntos ao cinema do bairro. E tudo se agravou numa noite de chuva. Haviam assistido a um filme pitoresco. Uma jovem tímida, contrariada pela família, entregara-se ao rapaz, com quem fugiu, confiante. Ninguém poderia dizer o que teria acontecido depois, mas o cinema coroara a aventura com um beijo. Sob a marquise, pensavam no tema, mergulhando o olhar um no outro. À frente da garoa persistente, sentiam-se como numa ilha de encantamento. Você teria coragem de acompanhar-me num longo passeio? Perguntou ele, com intenções ocultas. Ela corara, sem responder. Refletia na heroína do filme. Não conseguiu desvencilhar-se do braço que a envolvera. Ele interpretara-lhe o silêncio pelo sim. Ela não tinha voz para dizer-lhe não. Deixou-se conduzir. Automaticamente. Lembrava-se de tudo. Jorge chamara um táxi. Inebriada, sentia-se deslizar no asfalto, como quem patinasse acima das nuvens. Sonhava. Nem viu quando o moço fez sinal ao motorista. Qual se fora um animal hipnotizado, seguiu o companheiro. Desceram. Pingos de chuva criam-lhe nos cabelos de menina e mulher, como se a noite compassiva desejasse apagar o vulcão de sentimentos e ideias a lhe transtornar a cabeça. Transpuseram um pequeno portão. A pequena escada pareceu-lhe um trecho de espaço, à frente do paraíso. 2. Ele apertou um botão que encimava um florão da parede. Alguns instantes de espera e abre-se a porta. Senhora gorda e afável atendeu, prestimosa. Minha velha amiga, dissera Jorge, sorrindo. E continuou loquaz, enquanto ocupavam pequena sala. A chuva apoquentara-os, e pediam abrigo de alguns minutos a fim de conversarem a sós. A dona da casa nem de leve se surpreendera, e indicou-lhes quarto próximo. O moço tomara-lhe a mão trêmula e arrastou-a quase. Mal teve ela tempo para relancear os olhos pelo recinto. Um belo leito de casal estava perto. Na parede um retrato do Cristo. Que fazia ali a imagem do Cristo. Recordou em relampagueantes pensamentos repetidas palavras maternas. Todos devemos orar. Mas não dispunha de espaço mental para ocupar-se do assunto. Jorge enlaçara e as horas se perderam da imaginação, como se o tempo estivesse morto. Acordou junto dele, alta madrugada. Lembrou-se do lar, como se fosse uma rosa despetalada que devesse retornar ao jardim. Chorou. Jorge despertara, generoso, e acalmou-a. Tolinha, não há motivo para lágrimas. Levantaram-se, tornando à sala. A senhora hospitaleira, embora estremunhada, tinha no rosto a calma das enfermeiras de plantão. O moço pediu chá e explicou-lhe algo em voz baixa. Depois do chá, o táxi, chamado pelo telefone, compareceu. A viagem de volta não apresentava o sabor da vinda. Entre os dois, agora, o silêncio. Conversaremos amanhã, disse Jorge simplesmente, ao deixá-la em casa. O coração materno esperava-a. Parecia adivinhar tudo, pela inquietação que denunciava. Por que afligir-se, mãezinha? Mentira pela primeira vez, como passaria a mentir sempre. A chuva atrasou-nos em excesso e descansamos em casa de Jorge, afirmara, beijando-lhe a face. E não obstante a carantonha do relógio mostrando as 3 horas, de Marcília nada respondeu, suspirando fundo. 3. Desde essa ocasião, aparecerá-lhe o outro lado da vida. Conheceu mais de perto a residência da Cancela Rosada. Conversou mais demoradamente com a mulher que velava e conheceu outras clientes do pequeno edifício. Ao fim de 4 meses, sentira-se diferente.
Tinha vertigens. Vomitava. Jorge levou-a ao gabinete de um médico ainda jovem, que lhe deitava olhares ambíguos. Revoltava-se diante dele, mas submeteu-se a tratamento. Processou-se o aborto esperado. Todavia, desde então, tinha sonhos alucinantes. Via-se perseguida por alguém. Ou quem a voz lhe gritava aos ouvidos: "Mãe, mãe, por que me mataste?" Acordava, enxugando suor álgido, no lençol. Queria ser mãe. Para isso, porém, precisava casar-se. Jorge, no entanto, exigia-lhe calma. Devia terminar o curso de bacharel. Mas, nos últimos tempos, fizera-se arrídio. Contava-lhe os sonhos, perturbada. Ele ria-se e falava em consulta ao psiquiatra. Dizia-se também cansado. Estudos intensivos. Passavam-se agora semanas de ausência. Telefonava-lhe. Pedia conselhos, rogava conforto. Ele sempre a dissipar-lhe os temores com a promessa do matrimônio. Desde o aborto, era outra. Parecia-lhe viver com o filho que não nascera. Sentia-se visitada por ideias estranhas, como vidraça clara atravessada por largo jogo de sombras. Na véspera, buscara Jorge na esperança de mais decisivo socorro médico. E estarrecera-se. O amigo, que sempre considerara a noiva em particular, estava com outra. Apresentou-a. Companheira de infância, informou. E afirmara, sem rebuço, que pretendia casar-se dentro de poucos dias. A rival cumprimentou-a, indiferente à dor que a fulminava. Empalidecera. Jorge, sorridente, conduziu-a a pequena distância e explicou-se. Não amava, confessou impassível. É melhor terminarmos assim, falou, frio, antes de mais sérias dificuldades. Ela implorou em lágrimas. Dissuada-se, concluiu quase áspero. E afastara-se, retomando o braço da jovem que sorria, tranquila, a ignorar-lhe a tragédia. 4. Mundo íntimo desmoronado. A ideia de suicídio envolveu-a de todo. Arrastou-se de regresso à casa. Adquiriu a substância letal. Escreveu bilhetes. Pela manhã, sorver a poção de uma só vez. Pavorosa dor irrompeu-lhe na carne, nos nervos, no sangue, nos ossos. Convulsões sucessivas não lhe permitiam morrer. Entretanto, ouvia sua própria mãe a gritar como louca: "Morta! Morta!" Ouvia o Gazarra, mas o próprio sofrimento não lhe conferia o privilégio das discriminações. Viu-se carregada. 2 homens colocaram-na em vasta gaveta, a única interpretação que podia dar ao espaço fechado de pequena ambulância. Não apenas chorava. Rugia em contorções, mas ninguém lhe percebia agora os terríveis lamentos. Viu-se atirada, sem qualquer consideração, de encontro ao que lhe pareceu laje fria. Suplicava socorro. Agitava-se. Ninguém, no entanto, atendia aos seus apelos. 6 homens aproximaram-se. Um deles, mais experiente, parecia conduzir outros 5. Queria ajoelhar e pedir-lhes a necessária assistência. Arrependera-se. Desejava retomar o corpo e viver. Pensava no martírio dos pais. Reconhecia-se jovem ainda. Poderia sobrepor-se à situação. Trabalharia por vencer. Nenhum dos circunstantes lhe ouvia os brados. Pareciam desconhecê-la, desrespeitá-la. E mais que isso, desnudaram-na. 5. O homem amadurecido afastou-se por minutos como quem se esquecera de trazer algum remédio a fim de ajudá-la. 2 dos 5 rapazes presentes tocaram-lhe o corpo. Beliscaram-na. Alarmou-se, indignada ante o vexame evidente. O mais velho, longe de garanti-la, fez mais. Tomou de um bisturi e abriu-lhe o abdômen. Assassinos! Assassinos! Estertorava. Mas a operação prosseguia. Ouviu vozes. Alguém dizia: "Bela mulher", enquanto o cavalheiro amadurecido,
em grande avental branco, falava em cianetos e cheiro de amêndoas amargas. Um dos moços, de olhar irônico, exclamou, tateando-lhe o busto, por que matar-se deste modo? Sentindo-se em desespero total, clamava que não tentara o suicídio, mas recuara. Terminassem a operação, pedia, em pranto, reconhecendo tratar com jovens cirurgiões em estudo. Tinha pressa. Desejava tranquilizar os pais, refazer a existência. Mas, em meio das sensações turbilionárias que lhe atormentavam a alma, sentiu que continuavam a lhe cortar a carne. Era demais. Viu-se separada do próprio corpo, como joia que salta mecanicamente do escrínio. E conheceu a verdade, enfim. O corpo que ela própria arruinara apresentava máscara triste. Mãos ágeis trabalhavam-lhe as vísceras, separando o material de exame necrológico. Entretanto, ela, Marina, ela mesma, cambaleava, de pé, com todas as dores e convulsões de momentos antes. Mãe! Minha mãe! Clamou aterrada, quero viver. Viver. Outra voz, contudo, bramiu-lhe ameaçadora e sarcástica aos ouvidos. Mãe! Minha mãe, eu também quero viver. Viver. Procurou com os olhos agoniados quem lhe falava, mas apenas sentiu que braços vigorosos a aprisionavam. Lembrou, aturdida, o aborto, os sonhos, a tortura e o suicídio, e esforçou-se terrivelmente para voltar e erguer de novo o corpo tombado na mesa fria. Mas era tarde. 10. Consequências do aborto na saúde física, mental e espiritual. De Sexo e Evolução, Pag. 255, segunda ed. Feb. Walter Barcelos. Consequências infelizes da mulher que comete o aborto. A mulher que cometeu o aborto delituoso passa a sofrer consequências desagradáveis imediatas em seu próprio organismo, seja pelo surgimento de enfermidades variadas ou pelos processos sombrios da obsessão, em virtude da antipatia nascida no espírito reencarnante, que vê seu tentame frustrado. As consequências imediatas ou a longo prazo virão sempre, para reajustar, reeducar e reconciliar os espíritos endividados, mas toda a cobrança da justiça divina tem o seu tempo certo. Efeitos imediatos do aborto. De Sexo e Evolução, Pag. 253, segunda ed. Feb. Walter Barcelos. As consequências imediatas do aborto delituoso logicamente se refletem, primeiro e em maior grau, no organismo fisiopsicossomático da mulher, pois abortar é arrancar violentamente um ser vivo do claustro materno. O centro genésico, que é o santuário das energias criadoras do sexo e tem sua contraparte na organização perispiritual da mulher, com a prática do aborto condenável sofre desequilíbrios profundos, ainda desconhecidos da ciência terrena. De As Leis Morais, Pag. 75, oitava ed. Rodolfo Caligaris. Segundo o Dr. Yves Lerzan, especialista em ginecologia, sendo o aborto provocado uma prática clandestina e, na grande maioria das vezes, executado em locais desprovidos de completa higiene e asepsia, pode trazer gravíssimas consequências oriundas de infecções, tais como peritonites, quer por pequenas perfurações no útero, que passem despercebidas, ou por passagem do cáustico através das trompas e queda dentro da cavidade abdominal. Não seria demais falar no possível aparecimento do tétano, que sobrevém após um período de incubação de 4 a 8 dias, com evolução geralmente aguda e ainda vários estados septicêmicos de alta gravidade. As hemorragias externas tanto podem aparecer logo após a prática do aborto como passado algum tempo e perdurar ainda por longo período. Em consequência dessas perdas sanguíneas, surgem, secundariamente, sinais de anemia, que será proporcional ao volume total do sangue perdido, exigindo por vezes transfusões de sangue. Esclarece,
Mas, o referido especialista, que, se repetido com frequência, o abortamento pode provocar a inflamação dos ovários, que se manifesta por meio de dores ao nível do baixo ventre e corrimento, o que exigirá tratamentos especializados, nem sempre coroados de êxito. B. Irregularidades nas regras, com cólicas durante e após o período menstrual. C. A frigidez sexual e a esterilidade definitiva da mulher. D. Esgotamento. E. Perturbações nervosas. F. Envelhecimento precoce, etc. Ouçamos, agora, o que a respeito nos diz um médico do mundo maior. A mulher que o promove ou que vem a conestar semelhante delito é constrangida, por leis irrevogáveis, a sofrer alterações deprimentes no centro genésico de sua alma, predispondo-se geralmente a dolorosas enfermidades, quais sejam a metrite, o vaginismo, a metralgia, o infarte uterino, a tumoração cancerosa, flagelos esses com os quais, muita vez, desencarna, demandando o além para responder, perante a justiça divina, pelo crime praticado. André Luiz, Ação e Reação. Não terminam aí, todavia, os funestos resultados do aborto provocado. Espiritualmente, os reflexos da criminosa irresponsabilidade dos pais, em especial das mães, rechaçando aqueles que deveriam retornar à carne, com os quais, não raro, haviam assumido sagrados compromissos, são ainda mais de temer. Sentindo-se roubados, ou traídos, essas entidades passam a votar profundo ódio aos que se recusaram a recebê-los em novo berço e, quando não lhes infernizam a existência terrena, em longos processos obsessivos, aguardam, sequiosos de vingança, que façam o trespasse, para então tirarem a forra, castigando-os sem dor nem piedade. Talvez haja quem indague, e a providência divina permite fiquem os que fugiram ao cumprimento de suas obrigações, à mercê da sanha desses espíritos vingativos? Sim, permite, porque cada um precisa carpir seus próprios erros, sem o que jamais aprenderia a respeitar, como deve, as leis de Deus. Diante disso, não convém refletir maduramente se vale a pena pagar tão alto preço por leviandades dessa ordem. De Evolução em Dois Mundos, Pag. 194, 18ª ed., André Luiz, Espírito. É dessa forma que a mulher e o homem, acompliciados nas ocorrências do aborto delituoso, mas principalmente a mulher, cujo grau de responsabilidade nas faltas dessa natureza é muito maior, à frente da vida que ela prometeu honrar com nobreza, na maternidade sublime, desajustam as energias psicossomáticas, com mais penetrante desequilíbrio do centro genésico, implantando nos tecidos da própria alma a sementeira de malhas que frutecerão, mais tarde, em regime de produção a tempo certo. Isso ocorre não somente porque o remorso se lhes entranha no ser, a feição de víbora magnética, mas também porque assimilam, inevitavelmente, as vibrações de angústia e desespero e, por vezes, de revolta e vingança dos espíritos que a lei lhes reservara para filhos do próprio sangue, na obra de restauração do destino. No homem, o resultado dessas ações aparece, quase sempre, em existência imediata àquela na qual se envolveu em compromissos desse jaez, na forma de moléstias testiculares, desendocrinias diversas, distúrbios mentais, com evidente obsessão por parte de forças invisíveis emanadas de entidades retardatárias que ainda encontram dificuldade para exculpar-lhes a deserção. Nas mulheres, as derivações surgem extremamente mais graves. O aborto provocado, sem necessidade terapêutica, revela-se matematicamente seguido por choques traumáticos no corpo espiritual, tantas vezes quanto a se repetir o delito de lesa maternidade, mergulhando as mulheres que o perpetram em angústias indefiníveis, além da morte, de vez que,
por mais extensas se lhes façam as gratificações e os obséquios dos espíritos amigos e benfeitores que lhes recordam as qualidades elogiáveis, mais se sentem diminuídas moralmente em si mesmas, com o centro genésico desordenado e infeliz, assim como alguém indebitamente admitido num festim brilhante, carregando uma chaga que a todo instante se denuncia. De Sartre, ressurge na vida física, externando gradativamente, na tessitura celular de que se revestem, a disfunção que podemos nomear como sendo a miopraxia do centro genésico atonizado, padecendo, logo que reconduzidas ao curso da maternidade terrestre, as toxemias da gestação. Dilapidado o equilíbrio do centro referido, as células ciliadas, mucíparas e intercalares não dispõem da força precisa na mucosa tubária para a condução do óvulo na trajetória endossalpingiana, nem para alimentá-lo no impulso da migração por deficiência hormonal do ovário, determinando não apenas os fenômenos da prenhese ectópica ou localização heterotópica do ovo, mas também certos síndromes hemorrágicos de suma importância, decorrentes da nidação do ovo fora do endométrio ortotópico, ainda mesmo quando já esteja acomodado na concha uterina, trazendo habitualmente os embaraços da placentação baixa ou a placenta prévia hemorragia para que constituem, na parturição, verdadeiro suplício para as mulheres portadoras do órgão germinal em desajuste. Enquadradas na arritmia do centro genésico, outras alterações orgânicas aparecem, flagelando a vida feminina como sejam o descolamento da placenta eutópica, por hiperatividade histolítica da vilosidade coreal, a hipocinesia uterina, favorecendo a germicultura do estreptococo ou do gonococo, depois das crises endometríticas puerperais, a salpingite tuberculosa, a degeneração cística do córeo, a salpingoforite, em que o edema e o exudato fibrinoso provocam a aderência das pregas da mucosa tubária, preparando o campo propício às grandes inflamações anexiais, em que o ovário e a trompa experimentam a formação de tumores purulentos que os identificam no mesmo processo de desagregação, os síndromes circulatórias da gravidez aparentemente normal, quando a mulher, no pretérito, viciou também o centro cardíaco, em consequência do aborto calculado e seguido por disritmia das forças psicossomáticas que regulam o eixo elétrico do coração, ressentindo-se, como resultado, na nova encarnação e em pleno surto de gravidez, da miopraxia do aparelho cardiovascular, com aumento da carga plasmática na corrente sanguínea, por deficiência no orçamento hormonal, daí resultando graves problemas da cardiopatia consequente. Temos ainda a considerar que a mulher sintonizada com os deveres da maternidade na primeira ou, às vezes, até na segunda gestação, quando descamba para o aborto criminoso, na geração dos filhos posteriores, inocula automaticamente no centro genésico e no centro esplênico do corpo espiritual as causas sutis de desequilíbrio recôndito, a se lhe evidenciarem na existência próxima pela vasta acumulação do antígeno que lhe imporá as divergências sanguíneas com que asfixia, gradativamente, através da hemólise, o rebento de amor que alberga carinhosamente no próprio seio, a partir da segunda ou terceira gestação, porque as enfermidades do corpo humano, como reflexos das depressões profundas da alma, ocorrem dentro de justos períodos etários. Além dos sintomas que abordamos em sintética digressão nitiopatogenia das moléstias do órgão genital da mulher, surpreenderemos largo capítulo a ponderar no campo nervoso, a face da hiperexcitação do centro cerebral, com inquietantes modificações da personalidade, a raiarem, muitas vezes, no martirológio da obsessão, devendo-se ainda salientar o caráter doloroso dos efeitos espirituais do aborto criminoso, para os ginecologistas e obstetras delinquentes. Filho que não nasceu. De Antologia dos Imortais, Pag. 307, terceira ed., Poetas Diversos. Fui trazido ao teu colo e sussurro, baixinho, mãe, eu serei na carne o sonho de teu sonho. Depois,
Em prece ardente, em ti meus olhos ponho, pássaro fatigado ante a usna do ninho. Abraço-te. Eis comigo a esperança e o caminho. Em seguida, ó irrisão, eis que, num caos medonho, expulsas-me a veneno, e, bruto, me empeçonho, serpe oculta a ferir-te em silêncio escarninho. Já me dispunha a dar o golpe extremo, quando surge alguém que me obriga a deixar-te dançando em formoso salão onde o prazer fulgura. Passa o tempo. Hoje volto. É o amor que em mim arde. Mas encontro-te, ó mãe, a gemer, triste tarde, sombra que foi mulher, enjaulada loucura. José Guedes. De Sexo e Destino, Pag. 285, 23ª ed., André Luiz, Espírito. Descerrada a passagem, uma senhora triste compareceu. Assinalando a presença de Félix, esqueceu-se da autoridade de que Amantino se achava revestido e precipitou-se na direção do instrutor, prosternando-se de joelhos. Félix acenou para os guardas e recomendou que a levantassem. Apenas aí cheguei a entender que o mentor se preparara, de antemão, a rejeitar qualquer manifestação de idolatria, fugindo à lisonja que ele usualmente não suportava. A recém-chegada, não obstante contrafeita, foi constrangida a falar de pé, mantida por aqueles que a sustentavam. Instrutor, tenha compaixão de nós, chorou a mulher, entregando-lhe os autos que trazia. Roguei proteção para minha filha e vejo o resultado. Manicômio, manicômio. Coração de mãe concorda com isso. Impossível, impossível. O benfeitor leu a peça e obtemperou. Jovelina, sejamos fortes e razoáveis. O despacho é justo. Justo. Pois o senhor não conhece minha filha. Ah! Sim, disse Félix com indefinível tristeza a lhe velar o semblante. Iria Veretri. Lembro-me de quando se ausentou, há 36 anos. Casou-se aos 18 e se desligou do marido, homem digno, aos 26, unicamente porque não pudesse o companheiro sustentar-lhe a vocação para o luxo desmesurado. Em 8 anos de ligação conjugal, nunca se portou à altura dos compromissos e praticou 6 abortos. Abandonando o lar e afundando-se em prostituição, foi convidada, indiretamente, e, por várias vezes, sob a inspiração de amigos daqui, para que se afastasse dos hábitos dissolutos, fazendo-se mãe respeitável de filhos que, embora nascidos do sofrimento, se lhe transformariam, com o tempo, em tutores e companheiros abnegados. Diversos tentames foram empreendidos. Iria, no entanto, expulsou todos os filhinhos, arrancando-lhes do seio o corpo em formação. 6 abortos até agora e, até agora, nada fez que lhe recomende a permanência no mundo. Não lhe consta da ficha o mínimo gesto de bondade à frente dos semelhantes. Ela própria se entregou de bom grado aos vampirizadores que lhe desgastam as energias. E a nossa casa não lhe opôs contradita a vontade de viver assim obsidiada, para que não continue convertendo o claustro materno em antro da morte. E deixando entrever funda melancolia no olhar, rematou, enlaçando-a com paterna solicitude. Ah! Jovelina, Jovelina! Quantos de nós aqui teremos filhos amados, nos hospícios da terra? O manicômio é também refúgio levantado pela divina providência para expurgar nossas culpas. Volte aos afazeres e honre a filha, trabalhando e servindo mais. Seu amor de mãe será junto de nossa ilha assim como a luz que remove as trevas. A requerente fitou os olhos do instrutor, olhos que lhe falavam de recôndito martírio moral, e agradeceu, engasgada de angústia, beijando-lhe a destra com humildade. O Sala retomou a feição própria, mas a entrevista não estimulou comentários. Separei-me dos novos amigos e, a poucos passos, fora do edifício, despedi-me também de Félix. Mais algumas horas entrei na clínica de nervosos, em Botafogo. Marina,
Sob as atenções de Moreira, dormia, agitada. Sonambulismo torturado. Nos domínios da mediunidade. Pag. 87, 27ª ed. André Luiz, Espírito.